Para calcular a pressão na situação inicial, na qual o volume é de 11,2 litros e nós temos um total de 7 mols de gás, é só nós jogarmos na fórmula PV é igual a nRT. A pressão é o que nós queremos encontrar, o volume na situação inicial é 11,2 litros, o número de mols total é 7, a constante de Planck é 0,082 e a temperatura tem que estar em Kelvin. A temperatura inicial é de 85,4. Se nós somarmos com 273 unidades, nós vamos encontrar o valor de 358,4 Kelvin. Isolando a pressão, isolando o P da fórmula, nós vamos encontrar o valor de 18,37 atm, aproximadamente 18,4 é a pressão total. Lembrando que para calcular a pressão total, o número de mols que nós temos que considerar na fórmula é o número de mols total. Para calcular a pressão parcial exercida por X2 na situação final, que é essa situação aqui, na qual o volume é de 16,8 litros, a gente pode pensar na fórmula pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão na situação 2, ou pressão final, vezes o volume final dividido pela temperatura final. Como a transformação ela foi isotérmica, a gente vai então cortar as duas temperaturas. Jogando na fórmula, então, a pressão inicial é de 18,37 atm, vezes o volume inicial, que é de 11,2 litros, é igual à pressão final total, vezes o volume final, que é de 16,8 litros. Isolando P2 na fórmula, nós vamos encontrar que é 12,245 atm. Mas essa pressão ela é a pressão total e a questão pede a pressão parcial exercida por X2. A pressão exercida por X2 ela é calculada pela fração molar de X2. A gente pega a quantidade de mols de X2, divide pela quantidade de mols total e a gente vai multiplicar pela pressão total na situação final. Então, a pressão exercida pela substância X2 é o número de mols de X2, que é 3 mols, dividido pelo número de mols total de gás, que é 7, vezes a pressão total que nós temos na situação final, que nós acabamos de calcular, que é de aproximadamente 12,245 atm. Então, de toda essa pressão de 12,245 atm, a pressão que é exercida somente pelo X2 é de aproximadamente 5,25 atm.